Gente, hoje é o episódio 3 no Backstage Osorno. Vocês que estão acompanhando estão vendo que tá bom demais, que a gente é boa de papo, né? Que é algo que a gente sabe falar. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre o começo. Por exemplo, eu comecei, vai fazer 10 anos o Ateliê Osorno. E assim, história que a gente mais tem. Eu queria de verdade escrever um livro. A Lene fica sempre falando, você tem que escrever um livro, vai ter muita história. E eu gostaria de saber do começo de vocês. Por exemplo, a Kathleen, a avó dela... Maquiadora ou só cabelo? Minha avó é cabeleireira. Cabeleireira. E a mãe dela é maquiadora. Inclusive, a avó dela fez o meu cabelo quando eu casei. E a mãe, a make, eu divei. Então, você já nasceu nesse ambiente, né? Conta pra gente. Foi assim... É muito incrível falar assim na minha história. Eu me emociono muito, porque a minha avó trabalhou por anos na Globo, trabalhou com noivas. Minha avó hoje está com 80 anos e parou de trabalhar ano passado, porque a gente tirou ela. A gente tirou ela, porque em 2020, agora ela quer trabalhar. Então, minha avó ministrava cursos e minha mãe, maquiadora também, muito conhecida no mercado. Morgana Guerra, minha deu mãe. Curso para muitas maquiadoras, né? Eu digo que a minha mãe começou a maquiagem aqui no Rio de Janeiro quando ninguém olhava para maquiagem como profissão, porque dá dinheiro e porque é glamuroso. Minha mãe olhou pela paixão. Ela venceu tudo, né? Porque isso tem 30 anos. E ela trouxe uma qualidade de maquiagem que hoje, todo mundo aqui hoje trabalha muito bem, tem produtos bons. E eu tive essa inspiração dentro de casa. A gente não tinha sala na nossa casa, sempre foi um ateliê de noivas, então eu nunca tive sala. A minha primeira sala foi depois que eu casei, e aí minha mãe foi e abriu o ateliê depois num outro local. E eu não sabia naquele momento que iria maquiar, mas eu fiz a minha primeira cliente com 13 anos. E essa minha primeira cliente pediu maquiagem, olho azul e boca vermelha. Eu sei o nome da cliente, Shirley. E a Shirley pediu essa maquiagem, eu fiquei apavorada, mas eu fiz. E eu lembro que naquele tempo, naquela época, minha mãe deixou eu fazer a maquiagem. Todas as outras clientes foram para elas e aquela cliente que estava ali comigo nem queria muito fazer comigo, mas eu fiz o meu melhor, né? E assim, acho que todo mundo no início fica esperando aquela perfeição, que a cliente vai ficar te amando. Isso pode acontecer, mas se não acontecer, não desista, sabe? Eu não desisti, eu digo que eu não era aquela pessoa talentosa, porque todo mundo falou, nossa, nasceu da Morgana Guerra. Mas quando eu olhei pra mim mesma e me identifiquei na maquiagem com o meu jeito de maquiar, que era diferente até do da minha mãe, mesmo ela sendo minha professora, foi quando eu me encontrei. Aos 16 anos eu já fazia no Hotel Glória, mais ou menos 120 noivas ano, e ali falei, meu Deus, eu nasci pra fazer isso, mas eu tive muitas fases na minha vida que eu queria desistir. E geralmente essas fases são no início. E as pessoas no início falam, eu quero desistir, eu não nasci pra isso, essa cliente tirou a maquiagem toda. Então assim, eu já passei por muita coisa da cliente tirar a maquiagem, do cílio não dar certo. Mas quando a gente sabe que o nosso propósito é aquele de vida, a gente vai aprimorar, vai melhorar. E cada trabalho que eu faço uma noiva melhor do que semana passada. Ou uma cliente melhor que semana passada. Tudo que a gente faz tem que ser o melhor hoje. E eu aprendi isso com a minha família, com a minha mãe, com a minha avó, que sempre tiveram muita paciência, me ensinaram cabelo, maquiagem. E, enfim, essa minha história nem era pra falar tanto. E vocês, meninas? É bom, e, assim, até pra quem tá começando a ouvir isso, é muito bom. Experiências que vocês tenham tido, como que foi o início, assim? Ai, gente, deixa eu contar o meu rapidinho. Conta. Juro que eu vou tentar ser rápida. Assim, eu sempre fui a maquiadora das amigas, né? Na época não tinha rede social, não tinha nada disso, então tudo era maravilhoso. Qualquer maquiagem que você fazia na amiga 15 anos atrás era perfeição, né? E aí eu sempre gostei muito dessa questão de maquiagem e tudo mais, mas nunca pensei que isso poderia ser uma profissão. Eu até falo isso pro meu marido, que na aula de artes da escola eu era muito boa em artes. Só que ninguém nunca me orientou de dizer o que eu podia fazer com aquilo na minha vida, gente. Ninguém nunca falou, olha, com isso você pode ser uma pintora, pode trabalhar com isso, com aquilo. Ninguém nunca me orientou com isso. Então, talvez eu poderia ser maquiadora há muito mais tempo, mas eu não sabia. E aí, um belo dia, eu falei assim, cara, eu era auxiliar administrativo, né? E eu falei, eu não aguento mais trabalhar enclausurada, dentro de sala, não aguentava mais, fiquei 8 anos na empresa. E eu falei, preciso tentar fazer o que eu gosto. Aí eu resolvi fazer o curso da Embeleze. Foi o meu primeiro curso, assim, tal, ia lá toda segunda-feira à noite, tal, saía quase meia-noite de lá, que ficava altos papos, né, com as maquiadoras. Aí era muito bom.
E aí, naquela época, eu tinha uma amiga, isso tem 7 anos e pouquinho, que ela ia casar. E ela falou, Su, quero que você me produza. Gente, eu tava no curso ainda. Eu falei, você é louca, você vai casar. Eu nem terminei ainda, Vivi. É minha amiga até hoje, graças a Deus. Aí eu falei, gente... A maquiagem foi boa, que a amizade continua. Foi, e pior que foi, porque hoje em dia eu olho a produção que eu fiz nela, fico, cara, como é que eu consegui, tipo, muito de Deus. Até hoje, às vezes, isso acontece, às vezes a gente não tá num bom dia, né? Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Eu começo a orar, eu falo assim, me ajuda. Até na minha última noiva, agora fez o penteado dela, gente, eu tava tão desestabilizada com essa questão de pandemia e tudo mais, né? Aí eu falei, Deus, me ajuda a terminar esse cabelo, sabe? Aí eu falo que às vezes é Deus que vai lá e faz, não sou eu. E a Vivi foi essa situação. E aquilo ali me abriu muitas portas logo de cara. Tipo, minha primeira cliente de verdade ser uma noiva foi muito de Deus na minha vida. E aí, com o tempo, fui percebendo que realmente era um chamado pra mim, né? Não só de trabalhar com a beleza e tudo mais, mas porque maquiadora, gente, é um pouco psicóloga também, sabe? Então, quando a gente tem uma estabilidade boa na cabeça, assim, tipo de orientação, sabe? Quantas vezes a gente já ajudou aos prantos e tal, esse ano então nem se fala, Tá né? muito ligado à autoestima também, o trabalho de vocês, muito ligado a isso. Então, eu gosto muito disso, de conversar, de orientar, de consolar e tudo mais. Eu gosto muito de falar, vocês estão vendo, né? Então, e eu acho que tem tudo a ver com a minha personalidade, o que eu faço agora, entendeu? E aí, graças a Deus, estou aí, já tenho esse tempo todo. Quero chegar nos 80 anos igual a avó da Kathleen. Porque às vezes eu penso, gente, até quando eu vou poder ser maquiadora? Será que é ridículo eu ser maquiadora velhinha? Será que vale? Será que vão me querer? Muito maravilhosa. Eu lembro que eu não fiz prévia. Eu queria depois até saber com vocês em relação à prévia, vou deixar para um outro episódio. Mas eu lembro que eu falei assim, eu queria meu cabelo inspirado nos anos 20. E eu tenho muito cabelo. Aí ela, tipo, muito segura, eu fiz o cabelo da Ana Francisca em chocolate com pimenta, eu nem mostrei foto pra ela. É esse mesmo. Deixa Deus te usar. E ela fez o cabelo e eu amei muito a minha produção. Muito legal. Alguma experiência mais, assim? Conta uma coisa engraçada, gente. Conta, gente. Eu posso contar um pouquinho como eu comecei? Pode. Eu acho que é um pouquinho dos dois casos aqui. Porque eu comecei mais velha. E aí eu formada em Direito, estava estudando para concurso, então foi assim, escolher uma profissão há 5 anos atrás, que já não tinha o olhar que tem hoje, foi assim, oi, o que você vai fazer? Assim, da própria família, de olhar como prestadora de serviço, de não ser um olhar dependendo assim, muito comum. Trilhei um caminho diferente. E aí eu muito segura, porque eu me peguei muito essa questão dos sorrisos, de você ter um dia tão especial nas nossas mãos. Eu me senti tão privilegiada, me identifiquei tanto, que eu me tornei uma entusiasta da maquiagem. É tipo assim, eu sinto que eu tenho a melhor profissão do mundo, e aí de quem falar que não é. Então eu larguei tudo, então eu abri mão, mas foi algo muito leve, muito sutil na minha vida, porque não é um sacrifício, é um tipo de trabalho muito estranho, que é tipo, como se eu não precisasse receber por ele, de tão maravilhoso, de tão feliz que eu estou. Claro que, assim, tem as partes negativas, tem o cansaço, tem o fato de perder sábado e domingo, de perder momentos, às vezes, em família, onde todo mundo tá lá, menos você. Ou a responsabilidade de fazer uma noiva, a gente nem dorme muito bem, porque, assim, você tem que estar lá. Maquiador só não vai se ele morrer. Sim. Fora isso, ele vai cumprir aquele contrato. Então, assim, eu dei uma guinada e mudei totalmente de profissão, mas eu acho que, eu tenho certeza, que eu me achei, é o meu propósito. Isso. Eu fui, parece que mais tarde um pouco, mas preparada para me encontrar na vida. A minha história é um pouco parecida com a da Kathleen. Eu sou advogada já há 15 anos, sendo que eu sempre amei muito a maquiagem. A maquiagem é fundamental, eu diria, na minha vida. E quando eu perdi a minha mãe em 2013, eu revi algumas coisas. A maquiagem é algo que eu gosto de fazer, algo que me traz muita paz. Então eu resolvi me abdicar um pouco da advocacia para engrenar na maquiagem. Não me arrependo, estou muito feliz, continuo advogando. Isso que eu ia perguntar. Né, que é o que me deu uma segurada agora na pandemia, mas a maquiagem, sem dúvida, assim, eu acredito que eu nasci para maquiar. É algo que me faz muito bem, é algo que eu gosto, é algo que vê as pessoas felizes, vê as pessoas com a autoestima lá em cima, em dia.
né, poder fazer alguém feliz é o que me traz mais prazer. Por isso que a gente é artista, né? Não é só monetário que eu tava falando, não é por dinheiro, sabe? É óbvio que assim, não vamos ser hipócritas, a gente consegue ter um bom retorno financeiro, mas a gente também faz por isso, né? A gente rala muito para poder ter isso. E a gente tem alma de artista, por isso que a gente tem o retorno nosso é mais o do... Qual palavra deixa eu falar? Desculpa, fiquei até emocionada agora. O nosso retorno é emocional. É a gente ver a cliente ali, tipo, quando eu não faço assessoria, né, eu fico acompanhando os stories da noiva pra ver tudo que tá acontecendo. É muito pós, né? Muito, pós, é tudo. Assim, outro dia, como que vai ser É tudo, sabe? A gente se conecta legal com aquela noiva. Às vezes a gente fica super amiga da noiva por um dia. Pode nunca mais se falar, mas você nunca mais vai esquecer. É marcante tanto pra elas quanto pra gente. Entendeu? É uma conexão muito bacana. É maravilhoso. Gente, quer falar? Eu ia falar, sabe, de que a gente vê o amor em primeiro lugar. Uma vez eu contar uma história. Uma vez eu fiz uma noiva, o penteado, e a vozinha, ela optou por se arrumar em casa, porque a avó dela era acamada, tracostomizada, com enfermeira cuidando, super consciente. E aí eu fiz o penteado nela, na vozinha, né, assim, do jeitinho que deu, ela fiz uma trancinha pra ela ver a neta vestida de noiva. E foi tão emocionante, porque a neta, ela optou por se arrumar em casa. Ela poderia ter ido pro hotel, mas ela queria a avó com ela. A avó a viu pronta. E eu pude ter a oportunidade de fazer um penteado na avó pra curtir aquele momento também. Então foi um momento muito marcante na minha carreira, foi bem no início. E aí, assim, é o propósito, né? O caminho foi... Muito legal. Muito lindo. Tu falou de vó rapidinho. Tá, é porque a gente tá falando muito de noiva, né? Sim. Mas eu quando acho a assim, gente tá maquia botando as aqui, mães, eu acho que as emoções. o sentimento tá aqui, né? E assim, foi algo que a gente sofreu muito em relação à pandemia, porque a gente sentiu todo o desespero da noiva, porque no início foi algo desesperador. Então acho assim que agora a gente tá conseguindo botar pra fora. Pode falar. Não, eu queria falar dessa questão, que nós estamos falando muito das noivas. Sim. Mas eu ainda acho ainda mais emocionante, tu falou da questão da avó, quando a gente maquia mãe de noiva, vó de noiva, porque são pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com maquiagem. E elas já vêm morrendo de medo, né? Sim. Com medo de ficar pesado, com medo de ficar feio. Mas quando elas se veem produzidas como nunca se viram na vida, tu imagina uma pessoa de 60 anos, 70 anos, que nem batom nunca passou, e se vê maquiada, né? E fica, gente, como eu tô bonita, nossa, tipo, muito mais do que eu esperava. Eu acho que eu me emociono ainda mais, porque fica todo mundo, ai, que coisa mais linda, essa vozinha, essa mãezinha. E realmente, assim, é maravilhoso a gente trabalhar com isso, na boa, muito bom. Gente, tá sendo maravilhoso conversar com vocês. Né, vocês poderem compartilhar Nesse momento, isso. quem tá assistindo tá mudando de profissão agora. Pois é, mudem de profissão. Todo mundo mudando de profissão. E assim, você fez direito, né? Eu também fiz direito. Então, tipo assim, do direito para o altar. Mas fiquem ligados que ainda tem o 4º episódio com essas maravilhosas. E você não pode perder.